E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos o grupo B aqui da Práticas de Eletromagnetismo e estamos indo gravar aqui o vídeo do experimento 5, né? O experimento 5 prático, sobre antenas. Eu sou o João Pedro e o nosso grupo tem a Júlia Japson, a Liz Estela, o Marcos Henrique e o Lucas Navarro. Então, falando um pouco aí sobre as antenas. O que que elas são, né? Elas são dispositivos que funcionam como transdutores e ela vai fazer para a gente a conversão de potência elétrica, que no caso é um sinal elétrico, seja corrente ou tensão, em ondas eletromagnéticas que vão propagar em algum meio. Esse é o modo de transmissão da antena. Então ela tem dois modos, que é esse de transmissão, em que ela vai converter potência elétrica para ondas eletromagnéticas, e o modo recepção da antena vai fazer o processo inverso. Ela vai pegar as ondas eletromagnéticas que estão no meio em que ela está inserida e vai transformar em um sinal elétrico, de potência elétrica, no caso, corrente e tensão. Então, o funcionamento dela é baseado na aceleração de cargas elétricas. Então, uma corrente oscilante no condutor, que é a antena, ela vai gerar campos elétricos e magnéticos variáveis, que vão se propagar pelo espaço, na forma de fótons. Então, a geometria dessa antena influencia tudo sobre o funcionamento dela. Então, o comprimento de onda que ela vai receber, em qual faixa de transmissão que ela vai trabalhar. Então, isso diz tudo sobre qual função que essa antena vai estar trabalhando, né? Para qual função que ela vai ser usada. Então, alguma das funções primárias que essas antenas apresentam é comunicação, seja para rádio, TV, celular, Wi-Fi, tudo isso é uma comunicação via antena. Detecção, então, em radares e sensoriamento remoto, no geral. Navegação, com um grande exemplo é o GPS, que a gente usa quase todo dia aí na nossa vida, e sistemas gerais de satélite. Bom, vamos para o projeto da antena Biquad. Ela é uma antena simples, potente e visualmente formada por um fio de cobre dobrado em dois quadrados, como está aqui na imagem. Opa, perdão. Acabei saindo aqui do slide rapidinho quando eu fui mostrar com o mouse. Pronto. Como está aqui na imagem, um quadrado ele vai ter o comprimento L e o diâmetro, não o diâmetro, o comprimento em Y, por assim dizer. Ele vai ter 2L, já que é formado pelos dois quadrados. Ele tem uma placa de metal atrás, que tem medida B e medida não é horizontal, vamos supor que seja vertical, embora não seja apropriado chamar de vertical. H. Eles têm muitas vantagens que explicam sua popularidade. Uma das maiores qualidades é que ele tem um bom ganho direcional, obtido com uma construção simples. Apesar de serem feitas apenas com um fio de cobre dobrado e um refletor metálico, ele tem desempenho comparável a uma antena comercial muito mais complexa. Essa relação entre custo e facilidade de fabricação, ela gera o desempenho e torna a antena biquad uma escolha especialmente atrativa para quem busca solução eficiente e sem grande investimento. Além disso, ela oferece uma largura de banda larga relativamente ampla quando entramos no âmbito do Wi-Fi, mantendo bom rendimento mesmo com pequenas variações de frequência, o que a torna versátil em diferentes aplicações de RF. A antena também apresenta uma robustez mecânica, pois sua estrutura é rígida, com poucos componentes suscetíveis a falhas. O ponto favorável da sua facilidade é porque ela tem um ajuste fácil. Pequenas alterações no comprimento dos lados e na distância do refletor, até mesmo o tipo do material, podem mudar a própria frequência da onda produzida por essa antena. E voltando ainda para o contexto do Wi-Fi, das aplicações, esse tipo de antena, a biquad, ela se destaca entre as antenas comuns, principalmente por causa dos seus enclances ponto a ponto, que são ligações entre períodos, fazendas e áreas, ou enclances ponto a ponto que gera benefícios para prédios, fazendas e áreas industriais. Seu padrão de radiação reduz interferências laterais e traseiras, permitindo um alcance muito maior do que de antenas omnidirecionais convencionais. Ela pode ser utilizada para ampliar o alcance de redes residenciais, criar enlaces entre roteadores distantes ou ainda melhorar a estabilidade do sinal em ambientes com obstáculos ou ruído eletromagnético.
Ela tem até mesmo a possibilidade de ser construída artesanalmente, facilitando a personalização para 2,4 GHz ou 5 GHz, tornando-se muito mais prática em projetos de longa distância, como distribuição rural de internet ou em pequenos provedores. Até mesmo na indústria, a gente vê aplicações para esse tipo de antena, já que ela tem um papel muito importante na solução de comunicação sem fio, que exige confiabilidade e custo reduzido. Elas são usadas principalmente em sistemas de automação industrial, redes de sensores WSN, telemetria, controle remoto de máquinas e monitoramento de processos. Em plantas industriais, onde as estruturas metálicas podem gerar reflexão e multipercurso, a diretividade de BIC-Quad ajuda a concentrar energia eletromagnética em direção desejada, aumentando a estabilidade da comunicação. E seu design robusto também é muito adequado para ambientes agressivos, que tem muita ação externa de poeira, de chuva, de vento, enfim, ações no ambiente que vão gerar degradação na antena. Já pode passar. Bom, aqui a gente tem o experimento né, que a gente fez na antena biquad. Basicamente, ele usa todos os princípios da radiofrequência para funcionar. Primeiro, a primeira coisa assim, que a gente pode destacar é o formato de dois losangos do fio de cobre, né? O comprimento que vai ter esses losangos, ele não é aleatório. Ele tem que ser, o perímetro dessa estrutura, né, desses dois losangos, ele tem que ser tem que ter o comprimento, tem que ter o comprimento igual ao comprimento de onda da onda de Wi-Fi. Por quê? Porque dessa forma ela consegue entrar em ressonância com a onda de Wi-Fi. Ou seja, a eficiência de transferência energética ela vai ser maximizada, ela vai ser maior ainda. Então, esse comprimento ele tem que ser exatamente do comprimento de onda e da frequência da onda de Wi-Fi. E a principal coisa que a gente pode destacar nesse experimento é a forma, o quanto que ela é direcional, ou seja, a placa refletora que a gente colocou por trás do fio de cobre, ela ajuda com que a onda seja direcional. Como? Quando a onda ela bate na placa, ela consegue refletir a onda de volta, ou seja, toda a concentração, toda a potência vai ser máxima ali na frente, então ela vai estar completamente direcionada para frente da antena. Além disso, tipo, se a gente não botasse essa placa refletora, essa potência seria simplesmente perdida pelo simples fato de que as ondas elas meio que se espalhariam no espaço e não teria uma forma direcional de ser induzida. E além disso, a gente também pode destacar a distância entre o fio de cobre e a placa, que é uma distância essencial para que o atraso das ondas seja proposital para que as ondas elas entrem, elas façam uma interferência construtiva, o que também maximiza o sinal. Ou seja, essa onda ela vai ser refletida e ela vai entrar em fase com a onda do Wi-Fi e aí gera um sinal ainda maior. Então, ao invés de espalhar o sinal fracamente nos 360 graus ao redor da antena, como numa antena comum, o conjunto ele soma as energias e cria um feixe de luz focado e potente em uma única direção, aumentando o alcance e a estabilidade da conexão. No experimento, a gente pode ver isso muito nitidamente, né? Quando a gente colocava o celular com o aplicativo do Wi-Fi na frente da antena, ele ficava máximo. E quando a gente colocava exatamente atrás, ele diminuía um bocado. Tem o vídeo aí? Então, já passou o vídeo? Pode passar. Aí, ó. Aí a gente tem a onda máxima na frente da antena. E atrás. Com essa antena você sabe, com esse aplicativo você sabe onde está o Wi-Fi. Onde está esse Wi-Fi? Eu acho que nesse vídeo não mostra ele lá atrás, mostra. Mostra. Ou demora. Mostra?
Mas demora um pouco, né? Acabou já o vídeo. Deixa eu ver se tem outro. É o mesmo vídeo. Eu acho que é Bom, esse aí é mesmo. isso. É, Esse aí. Não, aí é o, a gente pode. o finalzinho do vídeo. É atrás. Ó, aí tá máximo, o comprimento, ele tá gerando sinal máximo, quer dizer, recebendo sinal máximo, né? E no final, a gente consegue notar. Pula pro final aí, Nava. Vou pular, mas ele tá lembrando, deixando. Ele pausa só. Ele não tá deixando eu mudar o momento do vídeo. Ele só tá deixando eu ou pause ou eu dou play. Então, Puxa a bolinha. puxa a bolinha, cara. Já tentei. Aí, ó. Aí a gente consegue ver que diminuiu drasticamente o sinal que está sendo recebido, né? Justamente por estar atrás, e as ondas elas vão ser refletidas pela placa refletora. Pode passar. Agora, né, entrando na parte da simulação, eu vou pegar o vídeo aqui rapidinho. Aqui a primeira coisa que a gente faz, né, na simulação é definir essa caixa. Aqui tá na esquerda, dá pra ver o nome, né, de todos os integrantes e as matrículas. E a primeira coisa que a gente tá fazendo aqui é fazer a base, né, da antena, né, que seria aquela base ali de cobre que a gente botou. É que definindo, né, as dimensões, que essas dimensões elas vieram diretamente, né, do projeto, né, que a gente usa aquele site lá para calcular as coisas certinho e tal, a gente bota, né, a frequência e ele retorna pra gente as dimensões. Então daquele site lá a gente consegue, né, definir certinho, né, e a gente consegue fazer o projeto ideal. E basicamente é isso que a gente vai fazendo. Aqui eu só tô mexendo o local, né, do eixo. Eu voltei demais sem querer. E aqui eu mexo pro eixo, pra ficar centralizado. E aí, pronto, dou ok. E próxima coisa aqui que a gente basicamente precisa fazer é criar aquele centro, né, da antena que sobe. Então a gente bota aqui um cilindro, define, né, a posição dele. Coloca um raio de 2 e uma altura de 15,25. E aí o raio está errado. E aí eu vou mexer agora nas coisas que estavam erradas. O raio é 1.7 dividido por 2 e pronto. 1.17, né, na verdade. E agora a gente tem já a base e a primeira seção, né, que sobe. E agora a gente tem que construir a parte que é a mais difícil, né, que são os losangos. Né, aí eu pego a linha e aí eu começo a desenhar, que isso daí, né, posteriormente a gente consegue mudar pra ficar certinho. Aí que eu só tô mudando, né, o jeito tal pra ver, né, no eixo Z. E aí eu só crio um losango, né, assim, genérico, que depois a gente vai mudar, então não é tão importante. Né? E aí eu conecto no meio de novo. E aí eu clico em Done. E aí eu consigo mudar agora, né, a posição, né, a coordenada de cada lugar. Né, nesse daqui você vê que ele começa em 16 né, 16.42 e vai até 21.225, 20.775 e 16.42.
E a gente já tem aquela primeira linha ali feita na dimensão certa. A segunda linha, a gente vai ter que ela começa naquela posição que a gente botou antes. E... ali eu defino, né, que a cross section é um círculo com uma proporção de 1.17 dividido por 2. E a gente deixa em 0 mesmo. Isso aí. A gente vai para a segunda linha agora e a gente muda as coordenadas, né, do fim, né, da segunda linha. A gente bota 0, 41.55 e 16.42. E agora a gente já tem, né, duas linhas, metade de um losango feito. O terceiro é menos 21.225, 20.775 e 18. Agora indo para a quarta linha, a gente novamente muda, né, as coordenadas para 21, 21.775, menos 20.775, 225 na verdade, e o Z a gente muda para 18. A gente vai ver que ele vai estar agora, né, já começamos o próximo losango. Próxima linha, o X a gente define como 0, o Y menos 41.55 e o Z 18. E a gente dá o OK. E aí a próxima coisa, o X menos 21.225, o nosso Y menos 20.775 e o nosso Z 16.42. E agora a gente pode ir para a última linha e a gente só dá o OK e pronto. Agora a gente consegue ver, né, que a gente tem os dois losangos já feitos da antena. Basicamente a antena ela tá pronta agora, né? Todas as partes dela estão aí, mas a gente precisa mudar algumas outras coisinhas. Calma aí. Calma. Nessa hora que eu buguei o que eu tinha. Não lembrava o que eu tinha que fazer. Pronto, selecionei tudo. E aqui a gente consegue ver que a antena tem. E aí eu boto pra rodar, pra simular isso. Pronto, aí eu peguei os materiais. E aqui eu coloco que tudo é feito de cobre. E aí eu clico lá em cima em Unite, que aí tudo vira um material só, né? E aqui a gente consegue ver também que a antena ela não tá no mesmo plano, né? Não tem como ser tudo retinho, né? Tanto que ela cruza também no meio, né? Então dá pra ver mais ou menos isso. Que a antena ela meio que ela vai subindo um pouquinho, mesmo sendo pouco. Aqui eu mudo o meu eixo pra YZ. Porque eu preciso criar um retângulo que vai do topo até a parte de baixo. E aqui eu posso definir as dimensões, né? A posição primeiro e depois as dimensões desse retângulo. Então é 0.4 menos 0.4 e 16.42, tamanho 0.41 e menos 21.42. E aí agora dá pra ver mais ou menos que a gente tem um retângulo, né, que sai do topo aqui da antena e passa direto, né, da base. Aí a gente bota a citation, a gente vai em import e lamped. A gente dá o OK, muda para new line. E aqui a gente coloca uma linha na base desse retângulo, bem no centro dele.
e a gente liga até o topo dele, bem no centro também. E isso, pronto. Next, pronto, clica ali e eu dou um finish. E agora eu tenho tudo isso aí pronto. E eu clico no retângulo, view, eu tiro ele, né? Pra gente não ter que ficar vendo. Aí eu volto pro meu eixo pra XY mesmo. Mudo, né, pra 150 aquilo dali. Né, eu coloco a região e tal, e eu mudo em Z a região pra 170. E aí pronto, dá pra ver a região que foi criada, né? Eu mudo o material da região pra ar. Boto uma boundary, radiation e eu dou OK. E agora acho que tá tudo pronto. A gente vai lá em radiation, insert far field, infinite. E aqui a gente muda basicamente a mesma coisa que foi feito em um outro vídeo, né? A gente muda isso aqui pra 3D. O começo é em 0 e o fim é 360. E o θ é 0 até 360 e OK. E agora eu crio novamente um novo. Igual, só que o nome é 2D. E eu escrevi 2S, é pra ser 2D. Não muda nada, né? Só o nome. Começando em 0, indo até 0. E o θ de menos 180 até 180. E aí eu dou aqui. Agora eu posso ir em Simulation, Setup, Advanced. Muda a frequência para 2450. Megahertz. E aí eu dou OK. Pronto. E aí eu boto pra simular, né, a coisa. E aí ele demorou um pouquinho e aí eu dei um corte agora, eu acho. Pronto. E aí a gente já volta com ele terminado. Vai em Results, né? Não era aí. É em Far Field. E aí em 3D Plot. A gente muda pra decibel. E cria um novo report. E a gente tem isso aí. Que só vou mostrar primeiro, né? E depois eu explico. Como já tá gravado. Vai dar tempo de explicar certinho. Mas isso aí basicamente é um balão, né? Que é um diagrama de radiação 3D. Né? Ele mostra, né, a energia que a antena está criando no espaço, né? Basicamente é como o sinal está se espalhando. E esse daí é o gráfico, né, da diagrama polar 2D. Basicamente um corte do gráfico 3D. E pronto, aí o vídeo terminou. E agora voltando pros slides, né? A gente tem aqui que eu peguei, eu tirei a print e eu coloquei nos slides. E para dar uma explicada melhor, né, o que que é, né, esse da esquerda, né? Como eu já falei, ele é um diagrama de radiação em 3D, né? Uma representação tridimensional de como o sinal, né, ele está se espalhando ao redor da antena. Então a gente vê que em alguns lugares o sinal ele realmente é maior do que outros. Representa, né, acho que novamente aqui nem no outro vídeo, o vermelho, né, é onde o sinal ele está mais forte, o amarelo e o não tem uma, dá para ver basicamente um pouquinho de azul, né, embaixo, e onde ele está mais fraco. O formato, né, ele está basicamente indicando, né, a direção, né, que o sinal ele tá indo, né? Ou seja, o que a gente consegue ver é que
o sinal ele está sendo irradiado para duas direções, basicamente, que são onde tem o máximo aqui, né? Que é mais ou menos aqui em 90 graus nos dois lados aqui. A gente consegue ver, né, que ele está irradiando para esses dois lados, que é a frente e atrás. Né? Que é o esperado, né, numa antena bicode. Né? Basicamente ela faz isso. Já o gráfico 2D, né, ele é uma fatia, né, desse outro gráfico daqui. Ele mostra, né, o ganho da antena em um plano específico. Né? A linha vermelha, né, é o traço, né, do sinal, e quanto mais longe do centro, mais forte, né, é o sinal. A escala, né? Os números aqui, né, eles mostram basicamente isso, são em decibel. Né? O círculo mais externo é o sinal máximo, e cada círculo para dentro ele está representando uma queda de sinal. Ou seja, quanto mais para o centro, vai ter um sinal menor. Né? O formato, né? Esse formato assim que a gente vê, que ele como se fosse duas bolas assim, né? Se juntando, né? Dá pra ver que, né, que são dois grandes lobos, né? Assim, e um à esquerda, né? E a gente tem basicamente, né? Que tá 90 e 90. E no centro, a linha murcha, né? Ou seja, é a parte nula, né? Que significa, né, que ela não está irradiando nessa direção daí. Né? Então a gente vê, né, que em 0 graus e menos 180 é como se a antena ela não irradiasse nenhum sinal, né, nessas duas direções. Então assim, o que a gente consegue ver é o que? A antena ela está irradiando bastante sinal para 90 graus e para menos 90. Ou seja, é para frente da antena e para trás ela consegue irradiar um pouco de sinal. É isso que a gente consegue ver mais ou menos assim. Ela consegue irradiar para dois e outros cantos ela não está irradiando nenhum sinal. Não gera ganho, né, de sinal. E é isso, da parte da simulação. A gente pode entrar, acho que não. Você tá mutada. Opa, agora sim, a gente começa o fórum de discussões. E para o primeiro assunto, eu trago algo que foi muito polêmico na época que estavam estudando, por exemplo, a tecnologia 5G, né, que ela é propagada por antenas, que é a saúde pública, porque muita gente ficou preocupada porque aumentou muito a quantidade de antenas, então sabia que era a tecnologia mais potente e a gente teve relatos, por exemplo, de que pombos morreram quando foi instalado, pássaros da região, interferiu no ciclo de vida. E, tipo assim, se afeta os pássaros, também poderia afetar, por exemplo, as pessoas. E nisso eu trago um tópico muito relevante, que é o seguinte, por mais que a tecnologia do 5G ela seja mais forte, a gente tem antenas que elas irradiam o sinal de forma muito mais precisa. A gente não faz que nem era no 4G, por exemplo, que é uma irradiação ampla, ela é uma irradiação ampla e desperdiçada, assim, porque a gente não tem o uso total dessa radiação. Enquanto na 5G, ela já mira direto no receptor, na antena receptora. Então, por mais que a tecnologia seja mais potente, seja mais forte, teoricamente, ela tenha, assim, um perigo maior, a gente tem a maior precisão e um controle também muito mais fácil dessa tecnologia. Então, por mais que o medo das pessoas tenha crescido de novo com essa nova tecnologia chegando por conta da quantidade de antenas, por conta da troca delas, de uma maior intensidade, a gente pode observar que, no geral, ela é até mais segura que a anterior por conta da precisão e do controle a mais que a gente tem. Então fica esse tópico se a tecnologia ela realmente é mais precisa ou se a gente ainda está correndo um perigo quanto a ela. A gente pode destacar também, novamente eu trago a questão da geometria, como o professor falou, que o fio de cobre que a gente fez, que o professor mostrou, né, ele estava um pouco torto. Isso também interferia um pouco na emissão e na recepção de sinais no celular, né? E aí a gente traz novamente a importância da geometria, e eu queria trazer uma aplicação também, por exemplo, em satélites, que é muito importante a geometria da antena também na hora de
montar ela, por quê? Porque a gente não vai conseguir ter uma manutenção dela no espaço. Então, a geometria ela tem que estar muito bem precisa e ela tem que estar extremamente funcional, porque não vai dar para manter ela. Então, caso essa antena ela não esteja numa geometria adequada, aí a gente vai acabar perdendo o contato com o satélite e todo o projeto vai ser mandado embora, literalmente para o espaço. E outra coisa, essa antena de satélite que você falou, por exemplo, ela tem que ser de um material, ela tem que estar muito estável também, né? Porque Uhum, o processo de chegar no espaço não é fácil, então ela tem que ter resistência à interferência e ela tem que estar bem protegida. Eu acho que é um, exatamente. né? Porque a gente já viu que um pequeno entortamento assim no sinal no fio de cobre da antena que a gente fez já alterou a forma como a gente está recebendo o sinal, já não fica tão direcional quanto ela ficaria caso estivesse numa geometria mais certinha, né? Então tem que ter cuidado na hora de montar essas coisas, porque ela pode ser extremamente precisa ser montada corretamente. E essa diferença que a gente observou na sala foi de perto, né? Foi tipo assim, na frente da antena. E a Uhum, gente vê que o sinal dela se torna um pouquinho menos preciso conforme a gente vai se distanciando. Então, numa sim. distância tão grande dessa, a precisão é algo essencial, porque senão, igual você falou, o projeto Exatamente. é desperdiçado. Uhum. Alguém quer trazer mais algum tópico dentro disso? Pô, sobre isso da segurança que você falou, né, que os antenas trazem que assim, a população é meio preocupada quanto a isso e tal. Acho que é muito bom a gente pontuar a diferença entre a radiação comum dessas antenas e uma radiação ionizante, que é o que faz mal para o ser humano mesmo. E aí, dentro disso, eu tenho que contar uma história que aconteceu com minha família, muito engraçada. Assim, engraçada, mas um pouco triste, digamos assim, por causa dessas informações não serem muito difundidas sobre isso ser perigoso ou não. No prédio que um tio meu morava, moravam muitas pessoas assim mais velhas, né, que não conhecem muito sobre essa tecnologia de antena, não, viveram em uma época que não existia muito RF, só rádio no máximo, então não tinha celular. E aí queriam alugar o teto do prédio para colocar uma antena, porque é muito comum se aproveitar já de estruturas que são bem altas, como prédios, para colocar uma antena lá em cima e aumentar o ganho dessa antena, aumentar a transmissão e recepção dessa antena, em vez de fazer uma estrutura gigantesca do chão até chegar lá em cima, né? E aí queriam alugar esse prédio que meu tio morava, e isso diminuiria bastante do valor do condomínio do prédio, porque a empresa pagaria ao, ao condomínio para poder colocar uma antena lá. E aí essas pessoas mais de idade votaram que não queriam a antena lá por causa que o que alegaram é que aumentaria a radiação e isso faria mal para o organismo, etc. E final da história foi que a mesma empresa alugou o prédio do lado e colocou a antena no prédio do lado. Meu Deus. Então não adiantou de nada. Então, Eles vão assim, receber a foi para radiação. aumentar a radiação, não sei o quê, adiantou nada, Eles aumentou do vão mesmo pagar jeito. caro e receber a radiação. Uhum. E continuaram pagando o mesmo valor do condomínio. Nossa. E, e aí, assim, tá aí mais um exemplo do porquê que é tão importante deixar claro que a radiação dessas antenas não faz mal para o organismo do ser humano, de forma É igual alguma. você falou, né? Essa Diferenciar as ondas ionizantes das não ionizantes, que é radiação. diferente. Eu Exatamente, tinha um exatamente. professor que eu tinha até comentado com a Alice, que ele falava muito disso, que ele era contra a tecnologia 5G, porque ela ia acabar com o ser humano. Só que assim, ele era no nível que ele falava que ele não usava muito micro-ondas em casa, porque as micro-ondas também iam afetar ele, entendeu? E que ele não podia dormir perto do celular, nem ficar com o celular no bolso, porque isso também ia afetar, porque o celular é um receptor. Aí eu tenho um amigo que tipo, a família dele inteira é exatamente assim. Ele não pode ter micro-ondas em casa, não pode ter tipo carregador próximo do quarto dele, não pode ter nada, porque segundo a família, os pais, Aham, a radiação provocada por esse micro-ondas vai tipo ia afetar a saúde pra caralho. Então tipo ele não pode ter micro-ondas em casa, não pode carregar o celular no quarto, não pode Sim. dormir com o celular perto. É bizarro. Meu professor Ele tá falava que gente. comendo causava Assim, câncer.
acho que eu não julgo essas pessoas, elas viveram em uma época que não tinha isso e realmente aprenderam que isso fazia mal. Mas Quantas é muito pessoas. importante isso aqui que a gente está fazendo, de Sim. divulgar e Conhecimento. mostrar o porquê que isso não faz mal, mostrar a ciência por trás da coisa. E Uhum. Você falou, é quando a muito pessoa é de importante. mais idade, eu concordo. Agora, meu professor, ele tinha, tipo assim, 35 anos. Ele era uma pessoa estudada. Aí eu já fico meio preocupada, sabe? Se uma pessoa estudada pensa Realmente. isso, Aí já é uma você tem que preocupação rever maior, as coisas. igual as pessoas que falam que, enfim, negacionista. Assunto Mas polêmico. Vamos meter polêmica. é isso, é isso. Se o fórum, As alguém quer referências, trazer né, mais do alguma site. conversa? Ah, não, peraí. Tem mais nada não. Só isso. Acho que a gente pode Eu posso, encerrar por aqui, então. tá, deixa eu botar aqui as referências do slide de referências, né? Ali. Foram utilizadas para montagem desse vídeo, as Travou tudo. Achei que era só comigo. Então é isso, gente. Estamos Essas aí. são as nossas Vai. referências dadas. Passa aí, Navarro. E muito obrigado, gente. É isso. Muito obrigado. Esse é o nosso último vídeo da Obrigado. matéria. Muito obrigado. Foi demais participar disso tudo, gravar todos esses vídeos. Obrigado a vocês, meus amigos que estavam comigo nessa jornada. E é isso, gente. Curte aí, compartilha. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.